E agora nós vamos tratar de duas estruturas para a produção dos textos. Eu estou chamando de estrutura 1 e estrutura 2. Olha, tem gente que consegue fazer de outras formas. Eu estou dando para vocês duas estruturas suficientes para você escrever produzir qualquer tema que cair no Enem, ok? Duas estruturas são suficientes. 4 parágrafos são suficientes. Você pode escrever em 5, 6, 7. Olha, gente, está muito fácil. Você pode conferir em casa as redações nota 1000 do Enem, ok? Tranquilamente. São 4 parágrafos, tudo em paz. Dá para a gente ver direitinho, ok? Essa estrutura 1 sobre a qual nós vamos falar, ela tem os 4 parágrafos, naturalmente, né? E eu vou tratar de causas e consequências. No primeiro parágrafo já tem introdução com o contexto, o tema e a tese, como eu disse, né? Depois nós temos causas e consequências, porque às vezes nós queremos fazer esse desenvolvimento e falar de causas. Um dos problemas maiores é a ausência dos pais em casa. Com isso, os filhos acabam... Não, gente, não faz isso não. Causas no parágrafo, consequências em outro parágrafo e depois vem a conclusão, ok? Agora, aqui também pode ser pontos positivos, pontos negativos, viu? Pode ser passado e presente, ok, gente? Então, vamos lá. Eu vou pegar uma redação aqui, tá? Para a gente já trabalhar com essas causas e consequências, nós irmos diretamente ao assunto. Exemplo de texto explorando causas e consequências. Essa redação é uma redação nota 1000 da Maria Isabel Vinhas, do Rio de Janeiro. Ela resolveu dar um título ao seu texto, que é Amor à Venda, Publicidade Infantil. Aliás, esse tema publicidade infantil foi o tema que mais teve desclassificados na história do Enem. Mais de 500 mil. Por quê? As pessoas entenderam, os candidatos entenderam que seria as crianças, né, fazendo publicidade infantil. Não é a criança fazendo, que é um problema também, né? Crianças trabalhando. Mas é o bombardeio da publicidade infantil contra as crianças, né? É muita publicidade, olha, de roupas, de brinquedos, de alimentos, não é? Então, é assim, é um bombardeio tremendo. Então, a crítica era sobre isso. O tema, diríamos, era sobre isso. Inclusive, nos textos motivadores, tá? Que muita gente tem preguiça de ler, tá? Lá não daria para você confundir. Mas vamos lá. Esse texto da Maria Isabel Vinhas tem introdução. Aqui você vai perceber do contexto, o tema e a tese direitinho. Não vou ficar voltando aqui porque senão fica muito cansativo. Mas é só de falar em Guerra Fria aqui, você já viu o contexto. Mas vamos lá às causas e consequências, né? Nós temos aqui, nesse segundo parágrafo, as causas. Vamos diretamente ao assunto para nós não demorarmos muito. Aqui, os produtos apresentados em comerciais inevitavelmente seduzirão meninos e meninas. Essa é a causa da publicidade infantil, desse consumismo. Causas estão aqui, tá? Nas consequências, vamos diretamente ao assunto. Mal sabem que o que estão fazendo é fomentar uma indústria que aos poucos aprisiona seus filhos ao materialismo e escraviza-os aos gostos do capitalismo. É porque está dizendo aqui, né, que muitas vezes as crianças pedem um bom costume. Tudo que é novo e interessante, os pais vão oferecendo. Mal sabem eles, na consequência, que isso acaba escravizando seus filhos. Simples assim, causas e consequências. Bem, depois vem a conclusão. Está aqui a conclusão, a retomada do assunto, né, gente? Depois tem o Gomeves, que é a proposta de intervenção, e depois a mensagem da esperança aí. Agora eu vou fazer uma sinopse estrutural para você perceber em todas as suas redações se você está seguindo à risca isso aqui, ok? Já que é um curso, nós temos tempo para isso. Sinopse estrutural. A estrutura é a estrutura 1. Tem a estrutura 2, que nós não vimos ainda. Essa redação aqui é a estrutura 1. Tudo que fala de causas e consequências, fala de pontos positivos e negativos, estrutura 1, ok? Tudo que é confronto aí, tá? Causas e consequências,
pontos positivos, pontos negativos, o passado e o presente. Estrutura 1. Contexto, lá em cima, a vitória do capitalismo na Guerra Fria, tal. Temas, ela foi direto ao assunto, né? Um dos principais alvos desse cenário são as crianças, indivíduos socialmente manipuláveis, tá? Tese, sua inocência dessa forma cruelmente convertida em lucro. Tá? O fato que não deve ser permitido nem tolerado. Nós já vimos isso aqui. Né? Agora vamos ver. No segundo parágrafo, ela está falando sobre as causas, conforme eu disse aqui. Lembra? As causas estão estabelecidas aqui. No terceiro parágrafo tem as consequências. Olha a sinopse, ok? Sustentação das consequências. O quarto parágrafo, a retomada do assunto, os gomífios e a mensagem de esperança. Agora eu vou entrar com um fato novo para vocês, que é a questão dos elementos interdisciplinares. Aqueles elementos que você tem que citar no seu texto. Olha, eu não estou falando que você pode citar, não. Eu estou falando que você tem que citar. Alusões históricas, lembram disso? Citações filosóficas, citações sociológicas, não é isso? Geográficas, inclusive. Tudo você tem que citar. Índices, não é? Na sua redação. Nessa redação, ela citou, por exemplo, a vitória do capitalismo, ok? Guerra Fria. Lei de diretrizes de bases da educação, quer ver? Quer conferir? Aqui, ó, Lei de diretrizes de base da educação, LDB. Aliás, sempre você escreve por extenso e depois você coloca a sigla, né? Não sei se eu já falei isso com vocês. E aqui também fala da Guerra Fria. Então, citou esses dois elementos interdisciplinares que você precisa lá na competência 2, ok? Depois, eu estou falando também sobre as articulações entre parágrafos e dentro do mesmo parágrafo. São aqueles elementos que você precisa para ligar os textos, para ligar as frases. São chamados de elementos de articulação, ok? Ela usou, por exemplo, dessa forma, você tem que começar assim, dessa forma, né? Usou também aqui, ó, portanto, mas também, por que eu estou colocando aqui com letras minúsculas e maiúsculas? Porque no texto, quando ela começou, além disso, ela começou com letra maiúscula, estava no início da frase, só para mostrar para vocês. Vale ainda também, ela começou, né? O mas também, e o portanto, com letra minúscula, por quê? Porque estavam aqui, ó. Veja bem aqui, veja, ó, o portanto aqui no meio, né? Então, por isso que estão com letras minúsculas aqui. Vale ainda, tá vendo como é que você quer começar uma conversa, você quer começar uma frase, você precisa desses elementos de articulação, ok? Por isso que eu coloquei uma lista deles para vocês aqui. São esses elementos que você precisa. Dessa forma, é também aqui, olha. Cadê o dessa forma aqui? Vamos voltar aqui, dessa forma, dessa forma. Então, vamos lá. Dessa forma, dessa forma, dessa forma. Onde é que está? Sua inocência é dessa forma, não é? E por aí afora. Tudo isso aqui são elementos de articulação que você precisa. Além disso, tá vendo, gente, na sua redação, ademais, que muita gente gosta do ademais, né? Tudo são os elementos de articulação. Nós vamos treinando isso aqui devagar, ok? Ainda no elemento, na estrutura 1. Contexto, tema e tese. Você já deve estar cansado de ouvir isso. Está na redação. Pontos positivos e negativos. Aqui nós já não escolhemos mais causa e consequência. Se você quiser, de acordo com o tema, você vai falar em pontos positivos e pontos negativos. Gente, um assunto como a fome no mundo, no Brasil, você não pode imaginar jamais que você vai deixar um parágrafo para falar em pontos positivos e outro para falar em pontos negativos. Jamais. A questão da fome, você vai buscar as causas da fome, as consequências da fome e, na conclusão, como resolver o problema através das propostas de intervenção. Depende muito do assunto. Certo? Reserva de cotas nas universidades públicas.
para negros, pardos, alunos de escola pública. Se você achar que tem pontos positivos e negativos, você coloca os pontos positivos e os pontos negativos em parágrafos separados. Se você quiser analisar quais são as causas pelas quais existem cotas, você coloca dentro do que nós falamos aqui, causas disso, consequências disso, ok? Bom, agora vamos ver então um texto explorando os pontos positivos e negativos. Jamile Borges, de Sergipe. A Jamile resolveu fazer a introdução dentro do que nós estamos sugerindo, contexto, já citou a série britânica aqui, né? Black Mirror. Depois ela fez o tema aqui, né? Tocou no tema, fora da ficção, os efeitos do controle de dados não são diferentes, tá bom? Depois ela fez a tese, fácil e pertinente debater. Ok. Já falamos sobre isso. Pontos positivos e negativos. Aqui, esse tema aqui, é para nós falarmos sobre o controle de dados, né, na internet. Então, vamos ver o que acontece aqui, ó. Os algoritmos, né? Algoritmos, Por um lado, a utilização de algoritmos possui seu lado positivo. Ok? Já começou bem. Seu lado positivo. Depois ela até citou Guerra Fria e tal. Aí, depois ela vai falar sobre os pontos negativos. Por outro lado, primeiro, vamos para não ficar muito confuso, olha aqui. Os pontos positivos. Por um lado, a utilização de algoritmos possui seu lado positivo. A internet surgiu no período da Guerra Fria com o intuito de auxiliar na comunicação entre as bases militares. Todavia, com o passar do tempo, tal ferramenta militar popularizou-se e abandonou parcialmente a característica puramente utilitária, adquirindo função de entretenimento. Nada de negativo. Ok, gente? É entretenimento, é positivo. Hoje a internet pode ser utilizada para ouvir músicas, assistir a filmes, ler notícias, etc. Tudo bem. Deu para perceber que são pontos positivos? Não vou ler tudo para não ficar muito cansativo para você. Você tem isso tudo, vai receber isso tudo aí. Você pode imprimir se você quiser, pode ler aqui também com calma. Quais são os pontos negativos disso tudo? Os pontos negativos são os seguintes, como eu tinha começado a falar. Por outro lado, o controle de dados ressalta-se em seu lado negativo. Positivo, negativo. O examinador fica apaixonado pela sua redação. Tá? Segundo o sociólogo Pierre Levy, as sociedades modernas vivem um fenômeno por ele denominado novo dilúvio, termo usado para caracterizar a dificuldade de escapar do uso da internet. Percebe-se que o conceito abordado materializa-se em apontamentos do IBGE. Citando IBGE, está vendo, gente? Os elementos interdisciplinares, os quais expõem cerca de 85%, citando porcentagens, isso é riquíssimo. Também é redação nota 1000. Cite alusões, cite números, não se esqueça da interdisciplinaridade. Aí vai falando dos pontos negativos. Tal quadro é preocupante quando atrelado aos algoritmos, pois esses causam, principalmente nos jovens, a redução de sua capacidade crítica, em detrimento de estarem sempre em contato com informações unilaterais, etc. O que eu quero é mostrar para você os pontos positivos, os pontos negativos, em parágrafos separados. Adivinhe para onde ela vai agora? Ora, ela vai para a conclusão. Essa conclusão, a gente já pode começar a entender os elementos articuladores ou as articulações. Entende-se, portanto, tem que começar a escrever alguma coisa. Você tem que ligar elementos. Esse aqui está ligando parágrafos. Ok? Entende-se, portanto, está ligando parágrafos. Pode estar ligando aqui dentro também, dentro da própria frase, dentro do próprio parágrafo. Aqui, desse modo, aqui dá para a gente perceber tranquilamente. Esse articulador está começando a conversa de parágrafo para parágrafo. Esse articulador está
começando dentro do próprio parágrafo outra frase. Então, quem produz a redação vai pensar, eu tenho que arrumar alguma coisa aqui para ligar. Esse alguma coisa para ligar são as articulações, ok? Então, está aqui a conclusão. Naturalmente, tem a retomada, naturalmente, tem o gomifes aqui nas propostas de intervenção, naturalmente, tem aqui a mensagem de esperança, por isso tudo será superado, né? Ok, gente? Muito bem, vamos fazer uma sinopse estrutural aqui. Primeiro parágrafo, a estrutura é um ainda, que é a que nós estamos estudando, causas, consequências, pontos positivos, pontos negativos, tudo não, certo? Vamos ver então. Primeiro parágrafo, ela falou do contexto, já falou da série, já falou do tema, ok, gente? Já falou da tese, fácil e pertinente debater acerca das consequências, ok? No segundo parágrafo, é lógico que ela estava expondo os pontos positivos. No terceiro parágrafo, os pontos negativos, como nós vimos aqui. Estou fazendo apenas uma sinopse. E no quarto parágrafo, ela tratou da retomada do assunto, do gomifes, que são as propostas de intervenção, e da mensagem da esperança. Está ficando um pouco repetitivo para que isso entre na sua cabeça, porque tem que ser assim. Redação de excelência é assim, é tanto que nós estamos trabalhando aqui só com redações nota 1000. Perceberam que eu estou desde o começo do curso tratando só de redações nota 1000, porque nós temos que ter os bons exemplos para que a gente também siga e consiga o sucesso que cada um deles conseguiu, ok? Aqui a interdisciplinaridade, ela caprichou na interdisciplinaridade, viu? Fez a citação da série britânica, falou de Guerra Fria, falou do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do IBGE, falou do sociólogo, falou dos apontamentos do IBGE, não é? E ainda falou um pouco de sociologia, citando cognição preguiçosa. Tudo isso aqui no texto dela, ok, gente? Tudo isso aqui dentro do texto dela. Ficou riquíssimo aqui no quesito interdisciplinaridade. Viu, Jamile? Parabéns, tá? É isso mesmo. Por isso que você conseguiu esse notaço aqui que eu estou passando para os meus alunos. Agora, quais articulações que a Jamile utilizou? Ela utilizou assim, dessa forma, por um lado, todavia. Vamos fazer aqui, analisar pelo menos uns dois aqui, né, para não demorar muito. Entende-se, portanto, tá vendo? São os elementos. Desse modo, né, nós já tínhamos falado aqui há pouco.